Irmãos queridos, graça e paz da parte de Cristo, nosso Salvador. Iremos começar mais um culto, mais um momento de adoração a Jesus Cristo, aquele que por nós entregou a sua vida, ao Cordeiro de Deus que é digno de todo louvor. Vamos ler alguns versos do Salmo número 9. Eu farei a leitura do verso número 1, do verso número 2 e depois farei a leitura do verso número 10. Observe o que a palavra de Deus diz. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Queridos irmãos, o verso número 10 diz: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Nós temos motivos inúmeros para louvar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, nos lembrarmos das maravilhas do Senhor e contarmos essas maravilhas do Senhor. Nos alegrarmos diante de Deus, pois Ele é Altíssimo. E apesar de toda a glória que tem, o Senhor se importa conosco e o Senhor se relaciona conosco, de tal modo que nós podemos confiar no Senhor, porque Ele não nos desampara. Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos orar, falar com Deus e depois vamos cantar louvores ao Senhor. Pai, graças te damos, porque o Senhor é Altíssimo, elevado, é grande, tem todo o poder, criou os céus, criou a terra, nos criou, toda a criação deve adorar o Senhor. Nós com alegria adoramos o Senhor, pelo controle absoluto do Senhor na história, pela soberania do Senhor nas nossas vidas, e porque o Senhor não nos desampara. Podemos, ó Deus, olhar para trás e ver quantas maravilhas o Senhor já realizou nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na igreja. Por tudo isso somos gratos, somos agradecidos, porque o Senhor não desampara aqueles que confiam no Senhor. Lutas, tempestades, dissabores, dificuldades nós enfrentamos. Cristo nos advertiu que aqui nós teríamos aflições. Mas enfrentar todas essas coisas sabendo que o Senhor cuida de nós, traz conforto aos nossos corações. Em nome de Jesus, continue trabalhando nas nossas vidas. Precisamos muito do Senhor. Precisamos, ó Deus, completamente do Senhor. Não podemos caminhar neste mundo sem o teu amparo, o teu cuidado, sem o teu amor, sem a tua direção. Nos abençoe e fale conosco neste culto e aceite a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos cantar ao nosso Deus. Iremos passar as músicas para os irmãos acompanhar a letra e cantar junto também aí no seu próprio lar. Vamos adorar o Senhor. São como os montes de Sião, que não se abalam
suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Irmãos queridos, a mensagem, a reflexão que teremos agora é pautada lá em Lucas capítulo 17. Desde o verso número 3, nós iremos proceder a leitura até o verso número 5 das Escrituras. Até o verso número 6 das Escrituras. Há 2 pontos aqui, nós devemos constantemente relembrar. Esse texto é muitíssimo conhecido, mas sempre nos desperta para a necessidade de nós revelarmos essas lições na prática. O texto das Escrituras diz da seguinte maneira: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos ao Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor que trabalhe nos nossos corações, nos fazendo lembrar essas lições preciosas, nos fazendo praticar essas lições preciosas. Deus eterno, em nome de Jesus, não permita que venhamos a ficar com o coração endurecidos diante da Tua palavra, mas ajuda-nos, nós precisamos de Ti. Deus eterno, continuamos e insistimos em oração, pedindo perdão pelos nossos pecados e pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, cada irmão aqui da Segunda Igreja Presbiteriana de Martinópolis, nossos familiares. Rogamos a proteção e a graça do Senhor sobre a vida de cada um. Pedimos por aqueles que estão em tratamento contínuo de saúde, guarda-os, preserva-os, os mais debilitados fisicamente, cuida de cada um dos nossos irmãos. Aumenta, querido Deus, a nossa fé. Trabalhe nas nossas vidas, nós precisamos de Ti.
Pedimos pela nossa cidade, nossos prefeitos, nossos vereadores. Pedimos, querido Deus, que o Senhor conceda graça a eles, ao vice-prefeito, para que possam trabalhar pensando no bem da cidade, na prosperidade da cidade e realizar um trabalho para o benefício da população, a cidade possa crescer, se desenvolver, mais portas de trabalho possam se abrir, uma melhor condição para o tratamento de saúde possa, Deus, chegar na cidade em nome de Jesus. Deus eterno, pedimos que o Senhor abençoe nosso país. Já temos visto, ó Deus, que o Senhor tem ajudado em várias áreas. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor abençoe aqueles que estão hospitalizados, internados, seja pelo coronavírus ou outras enfermidades. Cuida, guarda, traga-os para casa com saúde. E eu peço em nome de Jesus, especialmente pela vida do meu cunhado, do Helder, aguardando a cirurgia. Deus, Santo Deus, conceda a ele cura, Pai. Ajuda que essa cirurgia seja bem realizada e ele se recupere completamente, volte para o seu lar, continuar adorando, servindo ao Senhor e cuidando da sua família. Abençoa, querido Deus, nosso país, abrindo mais portas de trabalho. Ajuda-nos a vencer essa epidemia. Pedimos ao Senhor graça e sabedoria para os irmãos do conselho da nossa igreja. Permita que possamos sempre agir pensando na glória do Senhor, do nome do Senhor e na edificação do povo do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos, ó Pai querido, pedindo que o Senhor leve consolo, conforto ao coração daqueles que estão enlutados, porque perderam entes queridos. Pedimos nesse instante que o Senhor, com graça, trabalhe no coração dos familiares da Sofia e traga consolo e paz ao coração deles. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Irmãos amados, no texto que nós lemos, nós temos duas lições claras e que sabemos que fazem parte do Evangelho, da vida cristã, daquilo que as Escrituras nos ensinam. Nós temos o verso número 3, iniciado com uma palavra importante, dizendo: acautelai, que Cristo está advertindo os seus discípulos. Fiquem atentos, fiquem apercebidos, tomem cuidado, fiquem vigilantes quanto ao que eu irei lhes dizer. As duas lições claras nesse texto, que podem até servir como título para a nossa mensagem, é: Senhor, aumenta-nos a fé e ensina-nos a perdoar. É o que o texto diz, a mensagem do texto é essa. Nós vemos o Senhor Jesus, depois de advertir os discípulos, acautelai-vos, verso número 3, Jesus Cristo diz: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Aqui o que o mestre está colocando para o ensino dos discípulos é algo muito comum na vida cristã, no dia a dia. Se o teu irmão pecar contra ti, não é uma hipótese, uma possibilidade difícil de acontecer. Exatamente ao contrário. É algo que acontece com frequência. Por que acontece com frequência? Porque nós somos pecadores.
pecamos contra Deus que é santo, 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 e que não nos dá motivo nenhum para fazermos o que é mal e o que é contrário ao desejo dele, e ele é santo, perfeito, e ainda assim nós fazemos o que é mal e o que é contrário aos desejos dele. Queridos irmãos, nós pecamos contra Deus que é santo, perfeito, cheio de glória e que age constantemente com bondade nas nossas vidas, que nos ensina, que nos guarda, que nos dá provisão. Pecamos contra o Senhor e infelizmente pecamos contra o nosso próximo, que é tão pecador quanto nós, que age também contrário muitas vezes àquilo que desejamos, que às vezes nos ofende, também às vezes trama o mal contra nós também pecamos contra ele, contra o nosso próximo, também às vezes falando o que é mal, quem sabe tramando o que é mal contra ele. Portanto, o que o Cristo Jesus coloca para os discípulos é algo comum. Infelizmente, acontece constantemente e infelizmente continuará acontecendo até a volta de Cristo, quando nós deixarmos de sermos pecadores. Quando nós deixarmos de sermos pecadores e imaculados pelo pecado, quando essa natureza carnal pecaminosa for retirada de nós, aí sim, não mais teremos a possibilidade de pecar contra o nosso próximo. O texto nos fala de Cristo dizendo aos discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Isso é algo que acontece e que nós não devemos fingir que não acontece. O que Cristo ensina é que aquele que pecou deve ser repreendido, deve-se chamar a atenção dele, não pensando em humilhá-lo ou em vingança, mas pensando na edificação dele e nossa, pois o guardar raiva no coração é tremendamente ruim para a vida cristã, para o servo de Deus, para o relacionamento dele com Deus. Portanto, se o teu irmão pecar contra ti, não guarde mágoa, rancor, ódio no coração, não trame a vingança. O que o texto diz é: repreende. E é claro que, com base em todos os demais textos das Escrituras, essa repreensão deve visar o crescimento, a edificação, a comunhão, e não visar aqui aquele desejo de pagar com a mesma moeda, humilhá-lo diante dos outros, já que ele pecou contra mim, agora ele merece a humilhação. Jamais devemos pensar assim. Que o texto que Jesus Cristo ensina é: repreende. Mas o mestre continua, no verso número 3, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, mostrando arrependimento pelo pecado cometido contra você, se o seu irmão demonstrar esse arrependimento e vir ter contigo, lhe pedindo perdão, mostrando arrependimento, perdoa-lhe. Não retenha o perdão. Reter o perdão é agir exatamente ao contrário do que as Escrituras dizem, agir exatamente ao contrário daquilo que Cristo fez. Nas Escrituras nós temos o Senhor Jesus contando uma parábola de um homem que devia muito dinheiro para um outro, uma soma tal de dinheiro que ele jamais poderia pagar. Então, quando foi cobrado, ele chegou diante daquele outro para quem devia, e ele pediu: olha, sê paciente comigo, tudo lhe pagarei. E aquele outro, ele perdoou a dívida, perdoou,
não precisa mais pagar, está perdoada a dívida. Na parábola, Cristo diz que este que fora perdoado da dívida, ele saiu pouco à frente, ele encontrou com alguém que lhe devia, e que lhe devia uma soma pequena, insignificante comparada à dívida que ele havia recebido perdão. E aí, este que havia recebido perdão, ele agarrou aquele outro que encontrou, que devia dinheiro para ele, disse: olha, você tem que me pagar, ou você me paga, ou então eu vou cobrar de você na justiça, vender os seus bens e tomar tudo que você tem, você será lançado, vendido, para poder pagar essa dívida. E aquela pessoa, ela então disse: olha, sê paciente comigo, tudo te pagarei. E ele não foi paciente, não perdoou, e não retribuiu aquilo que havia recebido, o perdão que havia recebido, ele reteve. Nem paciente, nem perdão, nada. Ele tomou aquela pessoa, levou à justiça, entregou aos verdugos para ser preso. Alguns outros haviam visto tudo isso. E esse episódio chegou ao conhecimento daquele que havia concedido perdão. Mandou chamar aquele homem chegou, então ele foi confrontado por causa da sua atitude de reter o perdão. Uma vez que ele havia sido perdoado, ele deveria também perdoar, mas não fez. E Cristo nessa parábola então nos ensina que o Pai eterno nos perdoou em Cristo uma dívida impagável que tínhamos com Deus. E agora nós devemos também perdoar o nosso próximo, pois o nosso próximo peca contra nós, nos ofende, faz muitas vezes aquilo que nos desagrada, e nós também pecamos contra ele, às vezes ofendemos, tramamos o mal, quem sabe fazemos aquilo que ele também não se agrada, e é assim, devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Verso número 4, Jesus Cristo intensifica a lição, dizendo: se por 7 vezes no dia, a ideia aqui é de repetição, por 7 vezes no dia, pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoe. Às vezes nós temos aquela perspectiva de a terceira é a última chance. Ele fez uma vez e pediu perdão, eu perdoei, fez a segunda vez e eu perdoei, na terceira é a última. Algumas pessoas nem no primeiro momento não está disposto a perdoar. Cristo está dizendo que nós devemos perdoar e devemos fazer isso até que Ele retorne e nos leve para estar com Ele, num local que não precisaremos mais oferecer o perdão, uma vez que lá não haverá pecado. Ninguém pecará contra nós, nós não pecaremos contra ninguém, e nós não pecaremos contra o Santíssimo Deus. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós estamos aqui, devemos perdoar uns aos outros. E queridos irmãos, isso não é fácil. Para se perdoar o próximo, é necessário ter fé. Fé naquele que é perdoador e que nos ofereceu perdão. É necessário ter fé em Cristo Jesus, que veio ao mundo e com o seu sangue pagou pelos nossos pecados, nos oferecendo perdão e nos levando para a família de Deus. É necessário ter fé. E aí, por isso, também no verso número 5, nós vemos os apóstolos dizendo ao Senhor, diante da mensagem anterior de oferecer o perdão, eles clamaram ao Senhor: Senhor,
aumenta-nos a fé. Os apóstolos perceberam, diante de tal exigência, a fé que tinham era pequena. Nós também devemos reconhecer isso. Alguns de nós têm dificuldade extrema em perdoar. E isso revela a fé que temos naquele que é perdoador. E deve ser continuamente aumentada. E aqui os apóstolos fazem um pedido a Cristo que é importantíssimo, tremendamente relevante. Aumenta-nos a fé. Irmãos queridos, todas as vezes que nós imaginamos que temos uma fé grandiosa demais, na realidade é porque a nossa fé está pequena demais. E todas as vezes que nós compreendemos a nossa limitação, pequenez, e clamamos ao Senhor, Senhor, dê-me mais fé, eu preciso confiar mais, acreditar mais, e aí então o Senhor vem trabalhando, movendo os nossos corações a termos mais confiança nele, e a nossa fé vai crescendo, crescendo, crescendo. E louvado seja Deus, o Senhor Jesus ensina isso aos discípulos, quando disse: se vocês tiverem fé, o tamanho de um grão de mostarda, isso é uma fé pequena, pequena que seja, grandes coisas podem acontecer, de tal modo que vocês podem dizer a uma amoreira: arranca-te, e aquela árvore será arrancada. Se vocês disserem: transplanta-te ao mar, isso acontecerá, ela nos obedecerá. Algo grandioso, impressionante, sobrenatural pode acontecer se vocês tiverem fé pequena, tal como um grão de mostarda. Eu quero ressaltar aqui 2 pontos para finalizarmos a nossa meditação. O primeiro é a necessidade de ter fé. Sem fé, diz as Escrituras, é impossível agradar a Deus. A fé é exigida no Antigo Testamento, com Abraão crendo no Senhor, e isso lhe sendo imputado para a justiça. E é claro que é o próprio Deus que desperta a fé no nosso coração para com Ele, nos fazendo enxergar nas Escrituras a verdade santíssima e perfeita de que Ele é o Senhor da vida. Então é necessário ter fé, mas é necessário ter fé em Cristo, em Deus, na Trindade Santíssima. Essa história, queridos, de que o que importa é a fé e não importa em quem a fé seja depositada, não é verdadeira. Isso é uma enganação, isso é uma falsidade. É importante ter fé. E a mensagem continua: é importante ter fé em Cristo, na Trindade Santíssima, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois ter fé nos ídolos não serve de absolutamente nada para o homem, a não ser para levá-lo para a condenação eterna. Ter fé numa canoa furada só levará aquele homem cheio de fé ao fundo do lago. Mas ter uma pequena fé que seja na pessoa de Cristo, nosso Salvador, nos levará à salvação, nos levará à comunhão com o nosso próximo, nos levará a oferecer perdão a Ele, nos levará a uma vida de luta contra o pecado, uma vida que glorifica Jesus Cristo, nos levará à comunhão com o eterno Deus. Os discípulos então clamaram ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé para podermos também perdoar o nosso próximo. Aumenta-nos a fé para lutarmos contra o desejo de vingar do nosso próximo, pois a nossa vingança é maculada pelo pecado. Não poucas vezes nós ultrapassamos o limite da justiça. Não poucas vezes ultrapassamos o limite da ira. E aí manifestamos uma vingança
e tentamos retribuir com a mesma moeda. Não é assim que as Escrituras nos ensinam, não é assim que Cristo nos ensina. Queridos, nós somos salvos por graça, por Cristo. Ele pagou aquela dívida enorme, impagável que tínhamos com Deus. Cristo Jesus pagou em nosso lugar. E agora, se o nosso próximo nos ofender, e certamente isso ocorrerá até a volta de Cristo na vida cristã, infelizmente haverá momentos de desentendimento. E se porventura ocorrer ofensas e ocorrer arrependimento da parte do nosso irmão, devemos oferecer o perdão, orar por ele e clamar a bênção de Deus sobre ele e sobre nós também, porque às vezes o nosso coração está endurecido demais e nós nem percebemos. E isso aponta também para a nossa fé em Cristo. Devemos clamar tal como os apóstolos: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, para podermos viver em comunhão contigo, podermos perdoar o nosso próximo, podermos manifestar a mudança que o Senhor realizou nos nossos corações. Aumenta-nos a fé. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus nesse instante. Deus eterno, aumenta-nos a fé e ensina-nos a perdoar. Em nome de Jesus. Na caminhada cristã, conceda à tua igreja comunhão, cada irmão com o outro. Ajuda-nos a deixarmos de lado aquelas situações que nos causou, ó Deus, tristeza. Não permita que venhamos a guardar no nosso coração mágoa, rancor, ódio do nosso próximo. Aumenta-nos a fé para crermos no perdão maravilhoso que o Senhor já nos concedeu. E para podermos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, vivermos em comunhão com o Senhor, manifestando a vontade do Senhor neste mundo. E de fato sermos usados pelo Senhor para realizarmos as obras que o Senhor nos confiou, testemunhando do Senhor aqueles que não te conhecem e vivendo para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, nos guarde e nos livre do mal. Clamamos a tua bênção, Pai. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, agora e para sempre. Amém. Queridos irmãos, como eu avisei aos irmãos, ainda na quarta-feira dessa semana nós iremos transmitir o estudo das Escrituras por meio da internet. Ainda não estaremos reunidos no prédio. Iremos continuar orando a Deus e pedindo sabedoria de Deus para avaliar a nossa reunião no próximo domingo, aqui no prédio da igreja. Ainda iremos avaliar, iremos avisar os irmãos. Que Deus abençoe a cada um. Nós temos tomado essas decisões pensando no bem, na segurança de todos, pedindo a Deus que nos ajude a agir com prudência e sabedoria. Estamos também trabalhando em ideias a fim de que, quando voltarmos a nos reunir, possamos também transmitir ao vivo as reuniões, os cultos para aqueles que não puderem vir à igreja. Estamos trabalhando em ideias assim. Mas que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa semana na presença de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.